poder do seu amor, né? Pode ser. Fala do Bruno. A gente tinha até convidado isso aí, né? Cara, e Júnior, pelo poder... Bruno, pelo poder desse amor, prelúdio. Silêncio. Fechou? Tô te vendo nada agora. Boa. Já tá. Só isso aqui é pra. Boa noite, irmãos e amigos. Eu tenho certeza que é um prazer para todos nós que estamos aqui e para aqueles que nos acompanham pela internet esse momento de culto ao Senhor.
e nós estamos nos preparando, já estamos iniciando esse momento de culto, de adoração. Então, vocês são todos muito bem-vindos à casa do Senhor e a esse momento de culto, de adoração, em que nós estaremos bendizendo o nome do Senhor e teremos alguns momentos especiais do nosso culto, quando nós estaremos celebrando batismos. Então, são todos muito bem-vindos a esse momento de adoração. E no início desse culto, nós vamos, nesse momento, separar um tempo para ouvirmos as comunicações que dizem respeito à vida da nossa igreja. Olá, boa noite. Veja agora todos os eventos da nossa igreja no É Notícias na PIBs. Culto nos Lares, na próxima quinta-feira, dia 3 de janeiro, às 20 horas. Informações e endereço dos irmãos que irão receber o culto em seu lar, verifique em nosso boletim. E aqueles irmãos que desejam um culto em seus lares, entre em contato com a secretaria da nossa igreja. Atenção, juventude! No dia 31, após o culto do Ano Novo, teremos nossa confraternização. Confirme sua presença com Mateus Chaveiro para saber o que precisa levar. Juventude. Mateus Chaveiro lidera o Ministério da Juventude, que estará em foco em janeiro de 2013. O tema do mês: Valorizando a Juventude. Confraternização do futebol ocorrerá dia 31 de dezembro, de 16 horas às 18, no Centro Esportivo Tom e Marcos. Quadra 1. Levar R$10. Informações, Valmir. Beneficência. O Ministério da Beneficência agradece a todos os irmãos que participaram da campanha Amor em Ação. Férias do Pastor Washington. A partir do dia 1º de janeiro, o Pastor Washington estará de férias. E nos dias 23 a 29 de janeiro, estará em Aracaju, Sergipe, na 93ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Culto de Ano Novo. O culto de Ano Novo começará às 22h20. E durante toda a semana, não deixe de ligar e parabenizar nossos irmãos que estão fazendo mais um ano de vida. Que Deus abençoe a todos nesse dia especial. Notícia de eventos em nossa igreja? Dúvidas? Acesse nosso site www.pibsobradinho.org.br ou ligue para a nossa secretaria pelo telefone 3591-6960. Venha e participe. O Ministério de Comunicações agradece a todos os irmãos que no decorrer do ano nos ajudaram em todos os projetos realizados. A equipe de informática e projeção e a equipe que desenvolveu o novo site da PIBs. A todos, nós do É Notícias na PIBs desejamos um feliz 2013!
Levantai-vos, por gentileza, irmãos e amigos. Vamos ler esse texto bíblico que se encontra em 1 João, capítulo 1, verso 7. Leamos a uma só voz. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Mais uma vez. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de culto, de adoração ao teu nome. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que as nossas mentes, os nossos corações estejam voltados completamente para a adoração que é devida ao teu nome. Que todos aqui, Senhor, estejam imbuídos desse espírito de um encontro com o Senhor, de colocarmos as nossas mentes, o que temos, o que somos, as coisas que nos preocupam, que possamos depositar tudo diante do teu altar nesse momento e que sejamos edificados pela palavra do Senhor, que sejamos edificados pelos hinos que cantaremos ao Senhor, que sejamos edificados pela comunhão nesse momento de culto, e que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, Senhor, derramando sobre nós, sobre todos que participam desse culto, até mesmo aqueles que estão em seus lares, nos acompanhando pela internet, que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar adorando ao Senhor, vamos estar cantando esses dois cânticos, a princípio, reina em mim e no poder do teu amor. Vamos cantar com todo o nosso coração, a nossa mente, vamos nos empenhar nesse momento de adoração ao Senhor.
realmente, irmãos, a vida do crente, daquele que crê em Deus, tem que ser isso aqui. Imagina, naquele dia a dia da gente no trânsito, na hora de resolver os problemas graves de saúde, ou os problemas do dia a dia. Se a gente pensar nisso aqui, olha só. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aqui, às vezes, é fácil, num momento como esse, a gente cantar, né? Mas no dia a dia é que faz a grande diferença, realmente, a gente andar com Deus e viver com Deus. Os irmãos da igreja queiram assentar-se e os nossos visitantes, que estão conosco como visitantes, por favor, permaneçam em pé. Demorei a falar, né? É um prazer ter vocês conosco, todos que nos visitam. Nós temos alguns parentes aí dos irmãos que vão se batizar hoje, já estão entre nós, e alguns outros visitantes, vocês são todos muito bem-vindos. E a nossa igreja tem uma frase que nós gostamos de dizer aos nossos visitantes, qual é? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E como diz o pastor Washington, tem aquela parte, né? Volte sempre. Esse lugar aí é seu. Eu vou chamar aqui à frente, esse é um momento que nós vamos bendizer o nome do Senhor, pelas vitórias, pelas conquistas, por mais um ano de vida na vida dos irmãos. E a proporção que eu vou chamando as pessoas que completam aniversário durante essa semana que se inicia hoje, eu gostaria que essas pessoas viessem aqui à frente e nós vamos orar. Então, em primeiro lugar, tem aqui o pastor Carlos Ferreira da Silva, que completa 41 anos de pastorado, no dia 30, hoje, não é, pastor Carlos? Vem aqui à frente para nós orarmos. Tem o Guilherme Souza, o irmão Edson Ferreira da Silva, completa aniversário no dia 2, sou eu, viu? Nilson, bom, esse aqui não faz parte do hall de membros. A irmã Lindinalva Rodrigues Alves, a irmã Thelma Matos Duarte, a irmã Leonídia Francisca do Carmo e do departamento infantil, Pedro Henrique Monteiro Bulhões, Pedro Henrique Carvalho dos Anjos e Júlia, que é filha do irmão Nelson e da Cícera. A todos, os nossos parabéns, e os que estão presentes, só esses dois? Bem, nós chamamos os irmãos que completaram mais um ano de vida ou completaram algum aniversário. Às vezes chamamos também, quando tem, as pessoas que completam aniversário de casamento. E também esse é um momento que nós reservamos do culto, é um momento de nós bendizermos ao Senhor. Esse é um momento de nós louvarmos ao Senhor por mais um ano de vida e também por bênçãos que conseguimos. Às vezes o irmão troca de carro, quer vir aqui dizer que comprou um carro novo, às vezes passou num concurso, alguma outra bênção. Nós temos aqui o irmão Wellington e a sua família que querem compartilhar uma bênção com a igreja. É que essa semana o que aconteceu, irmão Wellington? Aí, irmão Wellington e família mudaram para casa nova. Que Deus abençoe os irmãos. A irmã Eufrosina Montenegro também quer compartilhar uma bênção com a igreja. Quer falar? Tá. Já está funcionando? Então, pode falar aqui, irmã, que o pessoal da internet vai ouvir também, vai glorificar o Senhor com a irmã. Não sei se todo mundo ouviu, eu estou aqui porque ganhei uma neta, a Jéssica. Nasceu tem 4 dias. Mas algum irmão tem alguma bênção que queira compartilhar com a igreja para junto bendizermos o nome do Senhor? Nós também temos alguns motivos nesse momento, que é o momento de nós orarmos ao Senhor. A irmã Jane quer falar? Sim, mas esse é um momento também que nós nos colocamos do Senhor e aproveitamos também para interceder. Se você também tem algum motivo que você queira colocar diante do Senhor, algum motivo de enfermidade ou de alguma necessidade, que queira vir aqui também, nesse momento é o momento que nós vamos orar ao Senhor. Alguém tem algum motivo de oração que deva ser conhecido pela igreja? Eu queria pedir ao irmão Alex, se viesse aqui à frente,
O irmão vai estar louvando ao Senhor, então, bendizendo o nome do Senhor, pelos aniversariantes, pelas bênçãos concedidas. Vamos nos colocar em pé, irmãos, que logo em seguida nós vamos cantar mais uma música, e vamos, de verdade, bendizer o nome do Senhor, pelas vitórias e pelas lutas também que fazem parte da nossa existência. Oremos. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor Deus, pela vida desses irmãos que estão aqui, Senhor Deus, colocando diante de Ti, Senhor Deus, todas essas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um deles, Senhor Deus. Tu és um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, Senhor Deus, que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor Deus. Muito obrigado por essas vidas que o Senhor tem conservado, Senhor Deus, com saúde, Senhor Deus, com alegria, com esse vigor, com essa vontade em Te servir, Senhor Deus. Que eles permaneçam assim, Senhor Deus, que eles possam sempre estar focados em Ti e buscar de Ti, Senhor Deus, toda essa sabedoria, força, Senhor Deus, e vitalidade. Que o Senhor também continue abençoando, Senhor Deus, aos demais irmãos, assim como o Wellington, que conseguiu, Senhor Deus, agora estar na sua casa, Senhor Deus, adquirir um bem, um patrimônio, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, os Teus servos e nos ensinando também, Senhor Deus, a cada dia melhor administrar tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que nós sejamos fiéis, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem disponibilizado para cada um de nós, ó Pai. E que a gente possa mostrar isso, Senhor Deus, com a nossa fidelidade também. Senhor Deus, te agradeço por esse culto que está sendo prestado. E recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Seja também, Senhor Deus, com o dirigente e também o pregador, Senhor Deus, que estará trazendo a mensagem, ó Pai, que Tu possa falar através deles, Senhor Deus, com poder, que eles possam se sentir à vontade, Senhor Deus, e com ousadia falar da Tua palavra. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos louvar o Senhor, vamos cantar, e mais uma vez, o desafio de nós cantarmos com o coração. Essa música que nós vamos cantar agora é um pedido, uma oração. Cobre-me, Senhor, com Tuas mãos. E depois, um medley, nós vamos passar para uma outra música, onde nós falamos sobre as consolações do Senhor e sobre o fato de que nós precisamos descansar. A nossa trajetória deve ser uma trajetória que realmente nós descansemos no poder de Deus. Vamos cantar com os nossos corações. Segura em Ti.
Queiram assentar-se, irmãos. Nesse momento agora, nós estaremos dando início à celebração de batismos. Nós sabemos que o batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus à igreja, e é um momento de, realmente, um momento de culto, um momento de festa, e os irmãos mais antigos, os batistas mais antigos, sabem que nós cantávamos um hino, não é? Como é que é mesmo o hino? Glória, glória, os anjos cantam lá. Vamos cantar? De improviso, vamos lá. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. E eu me lembro, quando eu era menino pequeno lá no Rio de Janeiro, que era uma festa, meu coração ficava palpitando, porque realmente eu ficava alegre, porque nós fazíamos culto ao ar livre, culto nas praças, e as pessoas vinham. Quando a gente ganha as pessoas para Jesus, é uma alegria muito grande. Mas também eu era pequenininho, eu sentava nos primeiros bancos, eu ficava com medo daqueles homens grandões, às vezes caírem por cima do meu pai, dentro do batistério. Mas é um momento de muita festa, irmãos, não só no céu, mas também na igreja. E eu os convido agora a participarmos nesse momento de adoração ao Senhor. É culto, é um momento que realmente há festa no céu e também nos nossos corações. Então, com muita alegria, participemos agora dessa celebração. Queridos, nós estamos felizes por voltar a este lugar, para cumprir exatamente aquilo que a palavra do Senhor diz. Aquele que crer deve ser batizado. E nesta noite nós nos reunimos com este propósito: obedecer a palavra de Deus. E queremos convidá-los a relembrar, a reviver, a se reencontrar com o momento em que você esteve neste mesmo lugar ou em outro lugar semelhante a este, para testemunhar de Jesus através do batismo. Eu quero ler uma palavra que nós encontramos em Paulo escrevendo aos irmãos em Colossenses, e no capítulo 2, versículo 12, diz assim: sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Parece-me que todo o significado do que Paulo está dizendo aqui em Colossenses também fora dito em Romanos. E faz muito sentido para nós quando lemos essa palavra, porque o texto, ele fala de sepultar e de ressurgir. E o significado do batismo é este: você declara com seu batismo que você morreu para o mundo, que não há mais vínculo com ele, não há mais envolvimento com ele, porque você escolheu ressuscitar com Cristo. Ressuscitar com Cristo é viver a vida cristã, a vida que o Evangelho lhe convidou para viver e que você aceitou. Então nós passamos por este momento e muitos às vezes esquecem daquilo que fez em morrer e ressuscitar. E esta é uma noite em que não só se ressurge das águas, mas que começam a andar em novidade de vida. Eu estava dizendo aos candidatos ali no batistério, no gabinete, de que o importante não são os que entram, porque entram muitos, mas são os que saem. Porque muitos que entram permanecem nas quatro paredes do templo, permanecem adorando os bancos, os instrumentos, as coisas que aqui se fazem, mas poucos saem para dizer ao mundo que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador. E eu disse também para estes candidatos: vocês gostariam de retornar ao batistério? Gostaria. Eu penso que você também gostaria de retornar aqui ao batistério. E o meu pensar é que, se você
ganhou a pessoa para Cristo, se você discipulou esta pessoa para Cristo, se você entrou no nosso processo de integração do novo convertido e trabalhou genuinamente para que esta pessoa aprendesse a ser como você é, discípulo do Senhor Jesus, concluiria o seu trabalho com ela, vindo com ela também ao batistério. Será motivo de muita alegria para você. Uma experiência de um testemunho que levou pessoas a Cristo Jesus, filhos na fé. E a palavra de Deus, quando ela diz aos Romanos, ela diz no capítulo 6, que então saem e agora haverá novidade de vida. O que a sua vida foi nova, identificou-se como nova depois do seu batismo? O Evangelho espera a nossa novidade de vida. O Evangelho espera que nós consigamos corresponder com aquilo para o qual fomos chamados para fazer. E o Senhor está dizendo em sua palavra: sepultados com Ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ninguém aqui esteve no cemitério. Os mortos de que está sendo dito aqui são aqueles que ainda não descobriram, não conheceram, não reconheceram Jesus como Salvador e Senhor. E não resta para você mais do que uma oportunidade para reconhecer Jesus como Senhor e também cumprir a palavra de ser batizado em nome dele e para ele também servir no reino. Nós neste momento temos 4 candidatos a serem batizados e faremos isto no nome do Senhor e para a glória do Senhor e para a alegria do Senhor. O meu sonho é que você que está agora aí sentado volte ao batistério comigo, para que participe do ato final do crescimento do seu discipulador, do seu discipulado, levando-o a batizar-se aqui nas águas. O meu desejo é que tenhamos uma igreja com um batistério molhado, sempre batizando, sempre pessoas vindo às águas. Mas isso não acontece porque o púlpito prega. Isso não acontece porque o pastor ora. Isto não acontece porque o pastor persuade para que seja feito. Isto acontece porque eu no meu trabalho e você no seu trabalho, juntos, somos solidários à informação que Deus tem a dar ao mundo. É tempo de converter-se ao Senhor e de obedecer a Ele em tudo. Se o irmão for parceiro deste projeto comigo, em 2013, não só batizaremos 4, mas cada um de vocês terá um ou mais candidatos a serem batizados, porque escolheram definitivamente obedecer ao Senhor em tudo. Com este espírito de devoção e de crença, nós vamos então seguir com os batismos agora. Quem é o primeiro? Aqui está a Diná. Diná foi descoberta numa visita quando fomos atrás de uma outra pessoa. E essa pessoa, quero crer que tenha dado seu endereço errado. E eu fui no endereço e lá estava Diná.
E quando não era a pessoa, e ela descobriu que eu era pastor, porque também estava com o carro da igreja caracterizado, ela disse: não, o senhor senta aqui que eu quero conversar. E ali nós passamos mais de 1 hora conversando, e ela disse: eu sou testemunha de Jeová. Eu disse: você era. E nós começamos a conversar, e Diná entendeu a palavra, escolheu então servir a Jesus, escolheu renunciar o que ela tinha aprendido, e agora aprendeu que o Senhor Jesus é o único Senhor para a vida dela, e que a igreja do Senhor Jesus é um corpo vivo, amoroso, solene, preocupado um com o outro, preocupado com a vida, preocupado com a saúde, preocupado em ser pastoreados, preocupado em fazer a projeção do reino de Deus para a salvação de todos, não só de 144 mil. E Diná então escolhe: eu vou seguir a Jesus. Como prova disto, Diná está aqui para a glória de Deus. Os irmãos estão contentes com Diná? E na primeira visita dela aqui, ela disse: eu posso cantar no coro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E eu disse: Senhor, mande mais 200 Dinás dessa para mim. Diná, você confessa ter recebido Jesus como único Salvador e Senhor? Sim. Você tem certeza de sua salvação? Com certeza. Eu, ministro de Deus e autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está aqui o Alex Pinheiro. Quantos aqui já conhecem o Alex? Olha que maravilha, já é bem conhecido, viu, Alex? E Alex chegou muito devagar em nosso meio. Eu logo fiz o primeiro contato, e Alex disse que estava vindo porque queria um compromisso com Jesus. E não só com Jesus ele firmou o compromisso, ele foi um pouquinho além. Mas contudo, Alex aceitou Jesus como Salvador e Senhor. E um dia eu perguntei: Alex, o que mudou na sua vida? E ele me disse: os meus amigos dizem que eu mudei em muita coisa. E começou então a dizer as mudanças em que os amigos afirmaram ter ele vivenciado. E eu lhe perguntei: a quem você atribui isto? Alex disse: a Jesus. E agora Alex está em nosso meio. Não sei se a sua família está presente aqui, Alex. Sim. Tá, está presente. Então, nós estamos felizes. E Alex disse: a minha mãe disse: Alex, firma na igreja. Firma na igreja e tenha compromisso com Jesus, Alex. Uma serva do Deus Altíssimo. Alex, você, mediante este testemunho dado a teu respeito, você confessa ter recebido Jesus como Salvador e Senhor? Sim. Você confirma ser salvo por Cristo? Sim. Mediante a sua pública declaração. Eu, ministro de Deus e autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai tocar um pouco.
Queridos, também está aqui o Ricardo Valverde. Ricardo, desde criança, tem uma fé em Cristo Jesus. Desde criança seguiu a Jesus. E para cumprir o dever de ser membro desta igreja, ele então aceitou cumprir o batismo para o qual nós ministramos, que é o batismo por imersão. E Ricardo chegou também em nosso meio, e quando eu o vi, eu fiquei muito feliz com ele e com a família. E de imediato Ricardo também escolheu logo em nosso meio com quem se relacionar. E o resultado é que já casamos, Ricardo, e que agora estamos o batizando. Ricardo já é um crente em Cristo, de uma fé experimentada. Ricardo, você está de pleno acordo com tudo que ocorre com você aqui agora? Sim, estou. E você declara ter conhecido Jesus como teu Salvador pessoal desde criança? Sim. Desde criança você já tinha consciência de que é salvo por Jesus? Sim. Ricardo, mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro de Deus, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, aqui está o professor Giovanni Matos. Eu e o irmão Valdivino estivemos orando por este rapaz na época da nossa campanha da Operação André. E ele decidiu-se por Cristo Jesus, recebendo Jesus como Salvador e Senhor. E ele foi trazido à igreja através de um membro da igreja com quem ele namorava. E através desta irmã, então ele passou a frequentar o nosso meio. E por fim ele decidiu-se a Cristo, e para este batismo foi o mais agoniado. Toda hora me perguntar: que hora que eu chego? Como é que eu venho? E antes do horário marcado ele já estava cercando: cadê o pastor? Porque ele declarou a alegria, o desejo de chegar a este lugar para testemunhar de Jesus pelo batismo. Giovanni, você aceitou a Jesus como teu Salvador pessoal? Sim. Salvo por Cristo, tem certeza de sua salvação? Com certeza. Seus familiares estão presentes? Eu imagino que minha mãe deve estar aí, porque não havia ainda, né? Ela está ali levantando a mão, seus familiares estão ali. Graças a Deus. Giovanni, mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro de Deus e autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse acontecimento e convidando o irmão para que em 2013 volte comigo ao batistério. Volte comigo juntamente com aquele que você ganhou para Jesus e que recebeu a orientação da integração do novo convertido. Seguiu todo o processo com ele que temos para isto. E então você virá comigo, para que contemple junto com ele a alegria do batistério.
Querido Pai, muito obrigado pela alegria que o Senhor traz ao nosso coração. Eu desejo de ver mais pessoas sendo batizadas porque receberam Jesus como Salvador e Senhor. Nós te adoramos por isso, nós te bendizemos, porque tudo isso é obra do Senhor na vida. Toda mudança é obra de Deus na vida. E nós te adoramos porque o Senhor mudou as vidas para a glória do teu santo nome. O Senhor permitiu que os teus filhos fossem salvos pelo Senhor e fossem integrados ao corpo de Cristo. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós daremos continuação ao nosso culto com a participação musical de um trio. E transformar o meu ser, deixar as dores, problemas, vontades vãs e prazer. Aos cuidados de Cristo confiarei, os embates que enfrentarei. Me entrega total ao seu amor, vai tornar-me vencedor. Quero mudar minha vida e transformar o meu ser, deixar as dores, problemas, vontades vãs e prazer. Aos cuidados de Cristo confiarei, os embates que enfrentarei. Me entrega total ao seu amor, vai tornar-me vencedor. Vou vencer no Senhor, reavivada e com poder. O passado deixei, o futuro não preocupa mais. Meu presente é vencer. Se minhas crises e provas irão roubar minha fé, Satanás trará à tona detalhes do passado até. Mas tão certo estou de caminho, não passar. A força do amor vai prevalecer e eu só vou alcançar. Vou vencer no Senhor, reavivada e com poder. O passado deixei, o futuro não preocupa mais. Meu presente é vencer.
presente é vencer. Meu presente é vencer. Nós vamos nos colocar de 3 em 3 e vamos seguir com o nosso momento de oração. Então, convido você para que se sente em grupos de 3, e aí escolha o número 1, o número 2 e o número 3. Nós teremos então 3 motivos de oração e vamos interceder ao Senhor nesse momento. Não sei se a tela está funcionando. Se possível, se tiver como colocar para a gente ali o primeiro pedido. Vamos ler juntos? Senhor, ajuda-nos a vencer os nossos interesses pessoais, a carne e a nossa desobediência. É por isso que nós vamos orar nesse momento. Então, número 1, você vai ter 1 minuto para interceder ao Senhor neste objetivo, e ao final desse 1 minuto eu peço que o Benjamin encerre para a gente orando. O Benjamin vai marcar então 1 minuto, e após 1 minuto, quando os irmãos terminarem de orar, o Benjamin encerra para a gente orando também pelo mesmo motivo. Oremos. Número 1, 1 minuto. Senhor, nos ajude a sermos obedientes ao Senhor, nos ajude a fazermos a Tua vontade sempre, que a carne, as coisas desse mundo não têm sobre nós nenhum poder, mas pelo contrário, o Teu Espírito que habita em nós nos fortaleça a fé, nos anime o coração, que nós possamos viver todos os dias da nossa vida servindo ao Senhor com a alegria do nosso coração, firmes na esperança, na fé e no amor. Que o Senhor nos capacite com o Teu Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, porque Ele morreu em nosso lugar, Pai. E por isso, ó Deus, nós agora temos um dono. Então, ó Deus, nós não somos mais seguidores da nossa carne. Nós não mandamos em nós mesmos. Então, Senhor Deus, quem manda é Jesus Cristo. E, ó Deus, que isso se torne realidade nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos nos entregar completamente ao domínio de Cristo, sabendo, Senhor Deus, que Ele tem o melhor para cada um de nós, e que se nós fizermos a vontade dEle, com certeza, Senhor Deus, nós alcançaremos, ó Deus, o alvo, que é, Senhor Deus, a soberana vocação, que é viver uma vida íntegra e correta diante de Ti. Que realmente, ó Deus, a carne venha morrer, para que Jesus Cristo venha assumir total controle das nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Número 2, nós vamos dar sequência. Vamos ler juntos o segundo pedido? Senhor, ajuda-nos a aplicar o sangue de Jesus sobre os nossos embaraços e a permanecer com Cristo. Nós vamos orar agora para que o Senhor nos ajude a nos livrarmos de toda e qualquer coisa que esteja nos impedindo de seguir a Jesus. Qualquer que seja aquilo que tem te impedido de levar a vida cristã a sério, de assumir um compromisso real com Jesus, nós vamos orar nesse momento e pedir para que o Senhor que tire tudo isso que nos impede de segui-lo com fidelidade. Número 2, 1 minuto, e depois de 1 minuto eu queria que a Luzia encerrasse para a gente orando. Nós te louvamos, ó Pai, pelo sangue de Jesus. Esse sangue, ó Pai, que nos resgatou, que nos purificou. O sangue, ó Pai, que veio do Teu Filho Jesus, vestiu na cruz, para tirar, ó Pai, tudo aquilo que impedia a nossa perfeita comunhão contigo. Nós te louvamos por Jesus, que derramou o Teu sangue e nos remiu eternamente para estarmos contigo. Louvamos o Teu nome, agradecemos em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu sangue que nos purifica de todo o pecado, Senhor.
Obrigada por ele, ó Pai. Permita que nós possamos, cada dia mais, confessar os nossos pecados a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel, é justo para nos purificar e nos limpar, ó Pai, de todo o pecado. Obrigada por isso, Senhor, e permita que possamos andar sempre nos Teus caminhos e fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nosso terceiro motivo de oração, vamos ler juntos? Senhor, ajuda-nos a viver na Tua presença. Nós vamos ter então mais um minuto. Número 3, nós vamos orar então, pedindo para que o Senhor nos ajude a viver na presença dEle. E depois de um minuto, Daniel, você pode encerrar para a gente? Santo Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui, Pai, participando mais uma vez dessa remissão, Senhor, do renascimento dessas pessoas, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor esteja conosco, Pai, nos guiando a caminhar na Tua presença, ó Pai, no caminho que Tu tem colocado para nossas vidas, ó Pai, que nossos corações estejam abertos, ó Pai, e atentos para a Tua vontade, para cada um de nós, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Oramos assim, Pai, agradecidos no Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós daremos sequência ao nosso culto com a participação musical do grupo Gideonitas.
descobri que em ti eu posso esperar, esperar. Eu descobri que em tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Quero render-te louvores, quero seguir teu querer, quero sentir tua presença, quero ouvir teu amor. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Convido as nossas crianças de 4 a 7 anos para que venham aqui à frente. Nós vamos orar por elas antes que sigam para o culto infantil. Todas as crianças de 4 a 7 anos podem chegar aqui. Vem, meninas, podem vir. Nós vamos orar por elas. Tem mais 2 chegando. Curva suas cabeças, vamos orar. Pai, nós colocamos diante da presença do Senhor essas crianças que aqui estão e que agora seguem para o culto infantil. Pai, apresentamos as nossas crianças e pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine a educá-las, a criá-las no caminho do Senhor. Que esse momento agora em que elas cultuam da maneira delas, que seja um momento de aprendizado também, de edificação, que elas consigam aprender mais da Tua palavra ali, e que assim como a Tua palavra nos garante, Pai, que o que elas aprenderem aqui hoje, que jamais esqueçam e que jamais se desviem dos caminhos do Senhor. Essa é a oração que fazemos, Pai. Abençoa as nossas crianças, os professores que ali estarão com elas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nos colocar de pé mais uma vez e vamos cantar o hino 212 do Inário para o Culto Cristão. Ó Senhor, vem me dirigir.
seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador, no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. O Senhor vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Irmãos, ainda em pé, nós faremos a leitura que está em nosso boletim e faremos conforme está distribuída. E diz assim o texto: pelo contrário, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo e naquele que é a cabeça, Cristo. E devo acrescentar, Colossenses 2, versículo 6, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Vamos orar? Querido Pai, a Tua palavra continua sendo poder para as nossas vidas. E estamos felizes porque a leitura da Tua palavra traz-nos informações que são preciosíssimas. E nós queremos neste momento, por mais uma vez, pensar sobre este texto e juntos, Senhor, sermos edificados na construção da vida cristã para a qual nós estamos trabalhando. Ajuda-nos na nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, e eu estou contente por ver os irmãos, ver o Lincoln, ver a família, Cláudia, Jennifer, muito obrigado, ver os amigos que aqui estão, mas eu quero pensar com vocês uma palavra, e esta palavra, lida neste texto, leva-nos a aprender a viver na presença do Senhor. Nós já temos pregado sobre a construção planejada e nós já falamos sobre 3 áreas importantes a respeito desta edificação. Nós falamos sobre conhecer você mesmo, falamos sobre conhecer a Bíblia, falamos sobre aprender a viver com fé. Eu disse que viver por fé é depender de Deus. Viver por fé guarda-o na vontade do Senhor. Viver por fé guarda-o de ser distraído pela aparência. Viver por fé é um exercício espiritual. Eu disse também que viver por fé é uma necessidade daquele que serve ao Senhor. E hoje nós temos um novo aprendizado sobre a construção dessa vida cristã que estamos caminhando. Eu quero então nesta noite compartilhar com você sobre aprender a viver na presença de Deus. Vamos dizer isso? Para viver na presença de Deus, o primeiro passo é receber Cristo. Isso você já fez.
já recebeu Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E o texto diz: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Então o que nós vamos aprender agora para estar na presença de Cristo, depois de tê-lo recebido, você agora vai aprender a andar na presença do Senhor. E andar com Cristo é viver na presença dele. Andar com Cristo é tirar todo e qualquer impedimento, e os impedimentos surgem para que você não ande com Cristo. E não são poucos, os atropelos não são poucos para que você ande com Cristo. Nós somos incitados a fugir da presença de Cristo. E quando a Bíblia nos orienta a que recebamos a Cristo e andemos com Ele, este andar com Ele é a maior dificuldade que você pode enfrentar. Isso é para todos. Mas a recomendação da palavra é que nós precisamos aprender a andar com Cristo. E queremos, meus irmãos, dizer que os impedimentos, eles são obstáculos. Haverá obstáculo para que você confie em Deus. Haverá obstáculo para que você receba a graça de Deus, o companheirismo de Deus, a direção de Deus. Sempre haverá obstáculo. E estes obstáculos, estes impedimentos, lhe afastam de Cristo. Você já pensou em algum impedimento que está presente na sua vida e que está afastando você de Deus? Se existe impedimento, logo é urgente então a solução desse problema. É urgente que você trabalhe em dissolver este impedimento para haver aproximação do Senhor. E eu lhes digo, não aceite viver afastado de Deus. Não aceite em hipótese alguma você estar longe do Senhor, da presença do Senhor. Queira estar na presença de Deus, da sua palavra. Queira estar diante do Senhor em louvor ao nome dEle. Nós estamos aprendendo a andar com o Senhor. Para estar na presença de Deus, é necessário então, na sua autoavaliação em andar com Cristo, confessar os seus pecados. A confissão de pecados, nós entendemos da palavra, é o caminho de Deus para solucionar os probleminhas que temos na vida. John MacArthur, ele escreve um livro que fala sobre aconselhamento bíblico, alguma coisa assim, aconselhamento bíblico, princípio do desaconselhamento. Então ele chega a uma conclusão de que o problema na vida das pessoas é o pecado com que elas estão envolvidas. Por isso, a solução de Deus para a vida humana é a confissão do pecado. Se desejamos andar na presença de Deus, precisamos confessar os pecados. Confessar o pecado é tratar esse pecado diante de Deus e diante da pessoa afetada. É você fazer a avaliação, qual é o meu pecado? E esse pecado precisa ser tratado, a fim de que você tenha a sua consciência totalmente livre, totalmente limpa, e Deus dá os recursos para que a sua consciência esteja totalmente livre. A palavra, ela nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar. Purificar é limpar. Então pense você, para estar na presença de Deus, precisa estar limpo, purificado. Para isso, precisa tratar o pecado. Não chame pecado de qualquer coisa. Chame pecado de pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você prefere os resultados que o pecado traz, ou prefere aquilo que o Deus está lhe oferecendo pela confissão de pecados? Qual é a sua preferência?
para andar na presença de Deus, é preciso confessar o pecado. É preciso dizer: Senhor, eis aqui, diante de Ti, um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz que está em pecado. Nós vamos prestar contas da nossa vida a Deus. Ninguém vai escapar disto. Ninguém. Em absoluto, todos comparecerão diante do Cordeiro, diante de Jesus. E ali as suas obras serão provadas pelo fogo, diz a palavra. Para estar na presença de Deus, é preciso tratar, então, o pecado. É preciso tratar dos seus interesses pelos assuntos de maneira rígida. Os assuntos do mundo que nos envolvem, as nossas inclinações, é preciso que a gente tenha firmeza sobre eles. Se eu quero estar na presença de Deus, os meus interesses pessoais glorificam a Deus? Os meus interesses pessoais honram a minha vida? Honra a vida do outro? Os meus interesses pessoais abençoa a pregação do Evangelho? Então eu preciso tratar o meu pecado observando os meus interesses pessoais. Eu preciso, para estar na presença do Senhor, é preciso tratar com a carne. Eu disse na primeira mensagem sobre esta série que a carne é a pior parte da vida humana, porque a carne, ela milita contra o espírito. Nós estamos fazendo uma coisa, mas desejando outra. Nós queremos servir a Deus, mas há uma inclinação de que eu possa servir, fazer outra coisa que não agrade a Deus. E a carne vai me empurrando a estar longe de Deus. A carne vai desejando, vai criando em mim o desejo para fazer coisas que desagradam, que entristecem a presença do Espírito Santo na minha vida. Então é preciso tratar com a carne. A Bíblia diz que nós deveremos mortificar a nossa carne. É bom começar o dia orando: Senhor, mortifique o meu eu, para que o teu nome seja engrandecido. Mortificar a carne é dizer não a ela, e isso dói na carne, isso dói no corpo, isso dói na consciência, isso dói nos sentimentos, isso dói porque você está dizendo não a si mesmo, mas é uma escolha espiritual que você está fazendo para que esteja na presença de Deus. A carne, ela sufoca a comunhão com o Senhor. A carne, ela impede que você tenha a presença de Deus com você. Suprimir a carne, então, é viver na dependência do Espírito Santo. Paulo fala do homem natural e do homem carnal. Que tipo de homem e mulher você é? Do homem natural, do homem carnal, do homem espiritual. Você é um carnal ou você é um espiritual? Qual é o tipo de crente que você é? Pelos frutos os conhecereis, diz a palavra. Então você pode saber se o seu modo de vida lhe faz um homem ou uma mulher santos, ou o seu modo de vida detona a sua vida cristã. Então é preciso tratar com a carne e viver no Espírito. É preciso agir de acordo com a unção do Espírito Santo. Pelo que Paulo fala a respeito da carne, eu digo que nós precisamos temer a carne, porque ela nos surpreende. Ela faz coisas que, quando menos pensamos, já temos praticado aquilo que ela deseja que façamos. Então não podemos fazer nada de acordo com a carne. É preciso tratar diante de Deus da carne. É preciso tratar também, para estar na presença de Deus, é preciso tratar com a desobediência. Você pode ser um bom filho em casa, você pode ser uma boa pessoa, mas está em desobediência diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poder, a palavra de Deus tem ensinos maravilhosos, a palavra de Deus tem disciplina para a nossa vida, e no entanto, nós andamos em desobediência à palavra. E a desobediência, ela é fruto dos hábitos arraigados que nós temos. Às vezes nós aprendemos um meio de vida, um modo de vida, um estilo de vida, e aí vivemos esse estilo de vida a vida toda.
Fica em nós então arraigado alguma coisa que nos impede de andarmos na presença de Deus. Certamente você pode ser um daqueles que diga assim: eu já sei tudo que o pastor vai terminar de falar. Ah, isso aí eu já conheço. Não, isso aí eu já sei. Não, isso aí não sei o que. Olha, isso não é bom. Sabe por quê? Porque isso é um hábito arraigado. E a Bíblia está dizendo que para estar na presença de Deus, você precisa tratar com seus hábitos arraigados e dizer não a eles, a fim de que ele não te impeça de andar na presença do Senhor. Deus está nos convidando a ter uma vida santa, e nós ignoramos isto que Deus está dizendo. Os cristãos em Gálatas estavam ignorando o que Deus estava dizendo, a palavra estava dizendo, e Paulo então faz uma pergunta para eles: quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem tem impedido você de receber as disciplinas espirituais e de vivê-las na sua plenitude? A desobediência, ela está então atrelada aos nossos interesses pessoais, ao nosso estilo de vida, aos hábitos arraigados que estão em nós. A desobediência está atrelada às mudanças que ainda nós não desejamos fazer. E não importa, meu irmão, quanto tempo você tem de crente nesta igreja, até mesmo se você foi um fundador ou não, se a sua vida não foi modificada na direção do Espírito Santo de Deus, você pode ser quem for, a sua vida não glorificará o Senhor. Isso vale para mim que sou pastor. O fato de ser o pastor não me faz santo. O fato de ter pastores aqui não os fazem santos. O fato de terem diáconos aqui não os fazem santos. Ser santos, para todos nós que aqui estamos, é decidir por as coisas que têm nos atrapalhado e dizer: é hora de mudança. Lidar com a desobediência é ser confrontado com a vontade de Deus. É uma autoconfrontação. Você faz uma avaliação introspectiva, de dentro para fora. Você passa a sua vida pelo crivo de Deus. Há uma sonda de Deus então que vai analisar você por dentro e por fora. E à medida que Deus vai passando a sonda dele, que é a palavra, você vai dizendo então: aqui eu mudo, aqui eu mudo, aqui eu mudo. Se queremos estar na presença de Deus, viver na presença do Senhor, é preciso aplicar o sangue de Cristo. Quando você estiver com a sua consciência embaraçada por coisas que lhe condenam, quando você estiver diante de situações que lhe traz a tristeza na alma, o vazio na alma, é preciso usar o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então leva na sua oração o sangue de Jesus, confesse o seu pecado, e aí aplica o sangue de Jesus na sua oração. Eu clamo, Senhor, pelo teu sangue, segundo tua palavra, que me purifique dos meus pecados. É pelo teu sangue, Senhor, que eu farei isto. É pelo teu sangue, Senhor, que eu andarei assim. É pelo teu sangue, Senhor, que eu vou emitir esta palavra. É pelo teu sangue, Senhor, que eu não falarei esta palavra mais. É pelo teu sangue que eu viverei assim. Aplique o sangue de Jesus se deseja estar na presença do Senhor, e mantenha uma vida prática na presença de Cristo, uma vida onde o Senhor estará cuidando de cada detalhe. Para estar na presença do Senhor é preciso permanecer em Cristo. Quando nós permanecemos em Cristo, João, ele diz na sua primeira carta, que nós recebemos a unção do Espírito Santo. O que é receber a unção? É receber o poder.
É receber do Senhor a autoridade para vivenciar a sua vida mediante os problemas que você possa estar passando. É ter autoridade no Espírito Santo de Deus para estar de cabeça erguida diante de um mundo em crise. Recebemos a unção do Senhor, diz João, para permanecermos nele. O Senhor, Ele trabalha e Ele move as montanhas para que nós mantenhamos a comunhão com Ele. Receber a unção para ser conduzidos na verdade. Receber a unção, a palavra de Deus que é a verdade, para que sejamos conduzidos na compreensão que há de nos fazer redimidos do Senhor em um mundo em crise. Para estar na presença do Senhor, é preciso permanecer nele. Deus nos dá os recursos da sua unção para permanecer, então não saia da unção. Eu já ouvi uma palavra assim, não desça do salto. Não descer do salto é não perder a linha. É brigar, mas brigar com diplomacia. Responder, mas responder com diplomacia. Aí tem gente que desce do salto e faz um barraco. E sair da unção é fazer da sua vida um barraco. É fazer da sua vida uma pobreza espiritual, da qual Deus não está desejando que você tenha. Então não saia da unção, porque ela te manterá na presença do Senhor. Eu quero terminar esta palavra. Aprender a viver na presença de Deus, o primeiro passo foi receber Cristo. Agora nós estamos aprendendo a andar com Ele. Nós confessamos os nossos pecados, tratando dos nossos interesses, tratando com a carne, tratando com a desobediência. Para estar na presença do Senhor é preciso aplicar o sangue de Cristo, é preciso permanecer em Cristo. Você deseja isto? É isso que nós estamos propondo mediante a palavra de Deus. E viver na presença de Deus é uma necessidade. Nós temos a necessidade como cristãos, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e elas estão olhando para nós. É preciso mudança. Não é possível que uma igreja que se declara corpo de Cristo na terra, que anda segundo a palavra, todo mundo é bonitinho aqui, mas lá no seu trabalho, lá na família, lá na rua, lá nos negócios, lá no comércio, é uma vergonha. É preciso haver mudança. Mudança de dentro para fora. Mudança no coração, mudança na alma. E Deus está nos chamando a uma mudança. Uma mudança como uma oportunidade que está sendo renovada. Mudança neste momento em que estamos no penúltimo dia do ano. E o Senhor está renovando a nossa oportunidade de ver 2013. E para lá, Ele quer arremeter. Para lá, Ele quer fazer uma grande percussão de crentes que são santos no Senhor. De crentes que vão para 2013 na presença de Deus. Crentes que aceitam as mudanças e elas precisam acontecer. E as mudanças não será você que vai fazer. Porque todas as mudanças espirituais da nossa vida são obras de Deus. Frutos da nossa obediência à palavra de Deus. E Deus quer que você mude biblicamente para viver na presença dEle. E o processo tem início quando deliberadamente você escolhe e reconhece que deve consertar o que está errado. Consertar o que está errado. Vamos dizer isso? O que você precisa consertar porque está errado? É hora de conserto.
Deus está lhe dando a chance de entrar em 2013 com a vida santa, com a vida comprometida com Cristo. Então, conserte, tenha coragem para consertar o que está errado. Tenha coragem para arrepender-se daquilo que está errado. Tenha coragem para crer exclusivamente em Jesus, que você professa ser o teu Salvador e Senhor. Tenha coragem. E você tem a promessa de Deus, a promessa que o capacita a lidar com qualquer tipo de problema, para conseguir andar na presença dEle. Você tem a promessa de Deus: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco, 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 eis que eu estou convosco. Vamos dizer isso? Você crê nisso? Você tem a promessa de Deus: eis que eu estou convosco todos os dias. Em 2013, todos os dias eu estou convosco. É só você desejar andar na minha presença, diz o Senhor. A decisão é sua, a decisão é minha. Eu não posso decidir por você, nem você por mim, mas cada um fará a sua decisão. Cada um dirá: Senhor, eu quero daqui para frente ser assim, ou não ser assim. Mas qual será a tua decisão? Pense sobre ela. E que Deus nos abençoe na decisão de andar, aprender a andar na presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos nos colocar em pé. Eu convido os candidatos que foram, os irmãos que foram batizados, para vir aqui à frente neste momento. Eu os convido aqui. Pegue. Convido os que foram batizados, venham aqui. Pode subir aqui, Ricardo. Eu também quero... O pastor Carlos está presente. Por favor, pastor Carlos, venha cá também. Nós vamos orar pelo irmão. E nós estamos então aqui com os irmãos que foram batizados, o Alex, a Diná, o Giovanni e o Ricardo. Nós estamos contentes por isso. Não sei se o certificado está aqui, para que sejam entregues. Então nós vamos agradecer a Deus. E também nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos. Pastor Carlos hoje está completando 41 anos de ministério pastoral. Eles não gostaram, pastor? Não gostaram? Nem riram. Ficaram tristes. Olha, vocês não ouviram, eu não falei nada. Eu tenho uma história, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Pastor Carlos está fazendo hoje 41 anos de ministério. Acho que é pastoral, senão eles vão pensar que é outro ministério. Não, não é o ministério lá da presidência da República, não. É o melhor ministério, o ministério pastoral. E nós queremos parabenizá-lo e quero dizer ao pastor Carlos que é o sonho chegar aos 41. Em nome de Jesus. Eu vou chegar. Em nome de Jesus, eu vou orar para que isso aconteça. E eu quero o Senhor do meu lado, viu? Ainda está querendo muito. Debochou de mim, não foi? Nós vamos agradecer a Deus, porque o pastor completa 41 anos e também parabenizá-los pela decisão. Estes irmãos vão estar aqui para que depois vocês possam cumprimentá-los. O Alex trouxe o amigo, não foi? Que ele conduziu a Cristo, não foi? O Lincoln conduziu Alex a Cristo. Que maravilha, não é? Que Deus abençoe, tá bom? Então, nós queremos orar e eu quero convidar. Então, hein? Seu novo, olha, o que ele está falando? Seu novo neto. E o que mais? Ele já está marcando data aqui, ó. Muito bem. Olha, ela não... Depois ela vai conversar com o senhor. Eu gostaria que a família da igreja viesse então aqui para poder estar do lado deles, por favor. Ana, do lado do seu marido. Por favor, Cleide, venha do lado do seu marido. Quem é aqui que vai ficar do lado da Diná nesse momento? Adir, por favor. Alex,
Sua mãe. Então, por favor, mamãe, a mamãe é da Assembleia de Deus, por favor, vem cá, mamãe, para estar do lado do Alex. A senhora apertou e ele aceitou o aperto, viu? Nós temos a alegria de conhecer. Interessante, Giovanni, a gente estava conversando, e ele disse: quando o senhor me cumprimentou na primeira vez aqui na igreja, o senhor disse: eu vou fazer o seu casamento e vou lhe batizar. Aí hoje eu cumpri as duas coisas. Já casei e já batizei. Muito bem. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus pela vida dos irmãos e pela vida do pastor Carlos, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por esse momento de Deus para a nossa vida, em que recebemos a Tua palavra e desejamos, Deus, andar na Tua presença sempre. Amém. Ajude-nos, Deus, a aprender a andar com o Senhor. Abre o nosso coração para isto, e que sejamos receptivos a este entendimento, em vencer tudo aquilo que nos impede de estar na Tua presença. E Te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os dias. Nós louvamos o Teu nome pela vida do pastor Carlos, jornada de 41 anos servindo ao Senhor. Muito obrigado por isto. Que lindo, Senhor, na vida de um homem, poder declarar viver 41 anos sem atropelos, só glorificando e exaltando o Teu santo nome. Dá, Senhor, a nós, pastores outros, tamanho privilégio de ser santo e de andar na Tua presença por tantos anos. Nós Te pedimos, Deus, que a vida do pastor Carlos continue falando ao nosso meio, e que o Senhor conceda-lhe o privilégio de outros anos serem comemorados. Nós Te agradecemos por isto. Também apresentamos os nossos irmãos que são recebidos neste momento na igreja, por terem batizado, terem recebido a Cristo, estão andando com Cristo. Nós os abençoamos no nome de Jesus e desejamos que as suas vidas se multipliquem para a glória de Deus Pai, e que eles tenham a alegria de retornar ao batistério, porque têm levado vidas a Jesus. Nós oramos e Te agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Podem permanecer aqui, vamos cantar? Por favor, Jessé, vamos cantar. Não. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier. Quando o tentador vier, ao sentir-me pressionado por problemas terreais, irritado, enfraquecido, em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência
Pastor Carlos, neste momento, vai dar a bênção apostólica. Após a bênção, então, os irmãos podem sentar e vocês vão sentar aqui no primeiro banco, que depois da informação final, nós vamos estar aqui à frente para receber o cumprimento da igreja. Aqui, pastor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, do nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito seja com esta igreja, com os novos batidandos e com todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor Carlos também fica aqui, que depois o senhor vai receber o cumprimento da igreja. Irmãos, amanhã nós vamos começar o culto 10h20 da noite, 22h20. Então nós vamos estar aqui 10h20. Só que o coro, o grande coro, vai estar aqui 9h30. Ok? 9h30 o grande coro. Agora os demais vão chegar para que a gente comece o culto 10h20. Tá bom? Então este é o aviso. E nós esperamos os irmãos para a última noite do ano, para a última mensagem do ano, para o último culto do ano e para os últimos abraços do ano. Você pode agora abraçar o seu irmão da direita, da esquerda, sentados. Que se levantar, ficar em pé, vai ser um futuqueiro. Muito bem. Então, enquanto o pós-lúdio está tocando, os candidatos voltarão aqui junto com o pastor Carlos e você poderá vir aqui à frente para cumprimentá-los. Então, os batizandos podem voltar aqui embaixo e então receber o cumprimento da igreja. Mateus, Edinho, muito obrigado. Que Deus abençoe.